a Ti, Senhor. Muito obrigada. Essa é a nossa oração desta noite, em nome de Jesus Cristo. Aleluias. Aqui é onde os grandes não têm vez, eu entro em aliança. Aqui é onde os grandes não têm vez, eu entro em aliança. Aqui é onde os grandes não têm vez, eu entro em aliança. Até que Ele venha, até que Ele venha. Aleluia, Jesus. Ele virá, né, irmãos? Que bom é ter essa esperança. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. E que bom que você veio também a esse culto buscar a presença de Deus. Temos estado aqui aos domingos, desde manhã até a noite, buscando a face do nosso Deus, porque a gente entende que Ele virá. E nós, como igreja e povo de Deus, estamos fazendo o quê? Nos preparando, André Felipe, para esse grande encontro com o nosso Rei. Amém? Então, as crianças já estão lá no Kids, né? Hoje foi antecipado, estão lá naquele momento de louvor, de adoração, aprendizado, na presença de Deus. Então, a gente vai entrar, irmãos, nesse momento, na ministração da palavra de Deus. Hoje a gente vai pregar sobre um Deus que renova. E, de fato, Ele é um Deus de renovo. Renovo em todas as coisas. Ele faz novo homem, novo céu, nova terra. Mas Ele também renova as nossas forças. E nós queremos aprender isso aqui nessa noite. Abra sua Bíblia, por favor, em Isaías capítulo 40, a partir do versículo 27. Quando a gente não consegue compreender nada daquilo que Deus está operando na nossa vida, qual é a mensagem que Ele traz para nós? No caso de Isaías capítulo 40, o Senhor trouxe uma mensagem de restauração e renovação das forças do seu povo. Então, é uma mensagem de renovo que Deus tem aqui para nós nessa noite. Posso ler o texto? Então diz assim, irmãos, a palavra de Deus. Porque dizes, ó Jacó, e tu falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu juízo passa desapercebido ao meu Deus. Na minha tradução aqui do NVI diz assim, porque você reclama, ó Jacó, e porque se queixa, ó Israel, o Senhor não se interessa pela minha situação, o meu Deus não considera a minha causa. Verso 28, não sabeis, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa e nem se fatiga, é insondável o seu entendimento. Verso 29, dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Verso 29, verso 30 e 31. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os moços certamente cairão. Mas o verso 30, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Senhor, essa é a tua palavra que nós lemos aqui nessa noite. Que o teu Santo Espírito venha nos instruir, venha nos iluminar, Senhor, para nós ministrarmos a sua palavra. Que nós possamos ser impactados por essa força que nos renova, que nos fortalece, que nos coloca firmemente, Senhor, nessa marcha até a sua vinda. Que cada um saia daqui nesta noite renovado pelo poder e pela força do Senhor nas nossas vidas, em nome de Jesus, amém. Irmãos, Isaías, ele foi um profeta muito antigo, né? Ele está distante de nós, cerca de 2.800 anos, 2.700 anos. Mas a gente sabe que a Bíblia é como o jornal do dia a dia, né? Ela é antiga do ponto de vista textual, foi escrita há muito tempo, mas os seus assuntos, seus temas falam com a gente aqui hoje, no século 21 e no nosso dia a dia. Olha que interessante, quando Isaías começou a pregar a palavra de Deus,
Os assírios eram a superpotência do mundo, estavam assolando o mundo. E a visão que Isaías teve, irmãos, foi uma visão muito grandiosa. Isaías foi chamado para o ministério de pregação da palavra do Senhor, através daquela visão dos céus abertos, onde ele contemplou os serafins voando por sobre o trono do Senhor, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor, e toda a terra está cheia da sua glória. Isaías, irmãos, ele foi marcado por essa visão da soberania, da majestade de Deus. A partir daí, esse tema da soberania, da majestade de Deus, percorre o seu livro de ponta a ponta. E aí, ele mostra o contexto das nações, as nações daquela época, as nações do seu momento histórico estavam em guerra. Os assírios, a superpotência, com seu exército poderoso, saíam em campo de batalha e derrotavam as outras nações. Então, nesse contexto em que Isaías está vivendo, o povo de Israel, olhando para essas nações, olhava para o Egito, olhava para os assírios, olhava para a Babilônia, olhava para Moabe, Amon, Filistia, que são as nações da sua época, e ao invés de buscar colocar a sua esperança no Senhor, o que Israel fazia aqui como servo de Deus? Israel foi chamado para ser uma nação servo de Deus. Ao invés de olhar para o seu Senhor, Israel passava a olhar para essas nações, acreditando que o seu socorro, acreditando que a sua esperança, acreditando que o escape estava nessas nações. Afinal de contas, os assírios eram poderosos. E o que a gente vai fazer, gente, para combater os assírios? Vamos recorrer aos babilônios, vamos recorrer aos egípcios? E Deus, irmãos, nesse contexto, levanta Isaías com uma mensagem extraordinária da sua soberania. Isaías pregou o futuro de Israel, e um futuro muito distante. A gente fica tão impressionado com a mensagem de Isaías, que algumas pessoas chegam a dizer que não é possível que Isaías tenha escrito todo o seu livro. Tem uma corrente teológica que diz assim: olha, esse livro aqui ele tem 3 pedaços. Isaías escreveu o primeiro pedacinho, e aí vieram 2 autores e escreveram outros pedacinhos, porque Isaías antecipou temas lá do exílio. Isaías antecipou temas da época do Evangelho. Isaías antecipou temas acerca do fim do mundo, do novo céu e da nova terra. E aí essas pessoas acabam achando que Isaías não tinha condições de escrever isso. Por quê? Porque não entende o poder e a soberania de Deus de revelar o oculto e o profundo. Mesmo estando distante de nós há vários séculos, Deus levantou esse homem para enxergar a soberania de Deus sobre os povos, sobre as nações, guiando não somente Israel, guiando também os povos e as nações para fazer a concretização da história da redenção que ele consumou, prossegue e dá a conclusão de todas as coisas. Bom, esse capítulo 40, irmãos, começa aqui um novo tema da mensagem de Isaías. Até o capítulo 39, o tema é falando sobre a incapacidade de Israel de servir ao Senhor. Olha, Deus chamou Israel, como eu disse aqui, para ser um servo de Deus, para ser uma testemunha de Deus. Vós sois as minhas testemunhas, o meu servo a quem escolhi. E para que Deus escolheu Israel, irmãos, entre as nações? Qual foi o objetivo pelo qual Deus escolheu Israel entre as nações? Para revelar a sua glória, o seu poder ao mundo. Mas Israel, como nação que foi eleita para ser servo de Deus e revelar a sua glória ao mundo, não conseguiu satisfazer, não conseguiu concretizar o projeto da sua chamada. E o que é que Deus faz? Vai jogar Israel fora? O que Israel faz? Vai acabar, ou melhor dizendo, o que Deus faz? Vai jogar Israel fora? Vai acabar com Israel? Não. Deus começa a trabalhar para restaurar Israel e capacitar Israel para ser a sua testemunha, para ser o seu servo sobre essa terra. E a partir do capítulo 40, começa uma mensagem de restauração. Deus anunciando ao seu povo que vai restaurar, que vai renovar a sua força e vai levantar o seu povo. E é isso que ele faz com a gente, irmãos. Quando ele olha para mim e para você, o que ele encontra? Ele encontra um servo. Ele encontra aquele que ele chamou para lhe servir. E o que acontece nesse processo de servir ao Senhor? A gente escorrega, a gente falha,
a gente pisa na bola, a gente não consegue atender plenamente a vocação para a qual o Senhor nos chamou. E aí o que Deus faz com a gente, irmãos? Na sua misericórdia, Ele nos toma, Ele trabalha em nós, Ele opera na nossa vida para nos restaurar e nos levantar e nos colocar na posição para que nós possamos cumprir a vocação, o propósito para o qual Ele chamou a nossa vida. E quando a gente está vivendo esses contextos, irmãos, turbulentos, como Israel estava vivendo, qual é a percepção que a gente tem? Nesse contexto que Israel está vivendo, o contexto que essa nação está vivendo, faz com que Israel perca um pouco da visão acerca do seu Deus. É esse versículo intencional que nós lemos aqui. Qual foi o versículo que a gente leu? O versículo 27, diz assim: porque dizes, quem que está dizendo, irmãos? Ó Jacó, e tu falas, ó Israel. Jacó e Israel aqui, irmãos, são duas expressões para falar a mesma coisa, para falar do povo de Deus que andava dizendo uma coisa. Qual era a coisa que o povo de Deus estava dizendo? O meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu juízo passa desapercebido ao meu Deus. Qual é a visão de Israel aqui nesse contexto, irmãos? Deus não enxerga a minha vida, Deus está indiferente à minha causa. Foi essa concepção que Israel desenvolveu a partir do contexto de vida que estava vivenciando. Mas será que era isso mesmo, irmãos? Será que Deus é cego? Será que Deus é indiferente à causa do seu povo? Prova disso, de que Deus não é cego, e prova de que Deus está contemplando a causa do seu povo, prova de que Deus está na vida do seu povo, apesar do seu povo não enxergar, é a mensagem que Deus levanta Isaías para transmitir ao seu povo. E qual foi a mensagem, irmãos? Olha que coisa interessante. Nesse capítulo 40, nós temos aqui 3 partes. A primeira parte vai do verso 1 ao verso 11. Já que Israel está dizendo assim, olha, Deus está cego em relação à minha vida. Não, Deus não está enxergando o que está acontecendo comigo. Inclusive, a minha causa, Ele é indiferente. Ele não está contemplando a minha situação, Ele está indiferente a tudo aquilo que eu estou vivenciando. Isso aqui, irmãos, é o alto da angústia de Israel. E parece que isso se repete também na nossa vida, né? A gente olha para a nossa vida, às vezes a gente passa enfermidade, a gente passa tormenta, a gente passa as nossas batalhas, e às vezes quando a gente não fala, às vezes passa lá no nosso coração, será que Deus está me vendo mesmo? Às vezes fica no nosso coração, será que Deus está sendo indiferente à minha causa? Porque não é possível, o meu Deus é soberano, o meu Deus é poderoso, mas por que isso tudo está acontecendo na minha vida? Deus está nos preparando, Deus está nos moldando, Deus está nos lapidando para completar a obra para a qual Ele nos chamou. Deus chamou Israel para ser o seu servo, Deus te chamou para ser um servo, e o que Ele faz com o servo? Aperfeiçoa, lapida, transforma. Todas essas coisas Ele faz na nossa vida, e Ele faz na nossa vida através do que, irmãos? Da escola da nossa existência. É exatamente isso, lá na sua existência, caminhando no seu dia a dia, vivendo, comprando, vendendo, estudando, trabalhando, se relacionando, tendo os conflitos dentro de casa, fora de casa, enfim, tudo isso é a escola da existência nas mãos do Senhor, é Deus nos preparando e nos lapidando, e mesmo quando às vezes a nossa visão fica ofuscada, como a visão de Israel está aqui ofuscada, o que Deus faz? Deus vem a nós, se revela com a sua palavra poderosa, para arrancar a nossa miopia e revelar a nós a sua grandeza. Então vamos lá, na primeira parte desse capítulo 40, Deus fala dos 4 comandos acerca do seu povo. Qual é o primeiro comando que Deus dá acerca do seu povo? É o comando do perdão. É o comando da purificação do seu povo. Logo no início desse capítulo você vai encontrar o quê? Consolai, consolai o meu povo. Diga
ao meu povo, fale benignamente a Jerusalém, bradai-lhe que a sua malícia é acabada, que a sua iniquidade é expiada, porque já recebeu em dobro a disciplina do Senhor. Então Israel estava dizendo assim, olha, Deus não está me vendo. Deus não está contemplando a minha vida. Olha, eu estou vivendo, mas Deus não está nem aí para a minha vida. E qual foi o primeiro comando que Deus deu para ser proclamado? Proclamai ao meu povo que eu restaurei, eu perdoei, eu purifiquei, eu limpei e acabei com a sua iniquidade. Que bom ouvir isso da parte de Deus, né, irmãos? Olha só, Israel está dizendo assim, Deus não me vê. Deus é indiferente comigo. E qual foi o primeiro comando? Eu te perdoei. Um Deus que perdoa não está indiferente. Pelo contrário, um Deus que perdoa mostra exatamente que Ele está contemplando tudo o que está acontecendo na nossa vida. Qual foi o segundo comando? Proclamai. Preparai o caminho do Senhor, vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as veredas ao vosso Deus. Mas para que esse comando, irmãos? Para que esse comando de preparar o caminho? Aqui Deus usa Isaías de forma profética e poética ao mesmo tempo. Que ele fala assim, ó, todo vale será aterrado, todo monte será abaixado. E todo outeiro será levantado. Pô, você acha que Deus está preocupado em ficar fazendo para lá e para cá com as montanhas? Claro que não, é uma linguagem poética e profética ao mesmo tempo, para falar que os soberbos e os arrogantes seriam abatidos, e os pequenos e abatidos seriam exaltados. Quando? Quando o Senhor viesse manifestar a glória ao seu povo. Preparai o caminho, vós do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, porque Ele virá e manifestará a sua glória. Aquele argumento de Israel está caindo por terra ou não está? Deus está indiferente, Deus não me vê, Deus não me enxerga. Deus já deu 2 comandos, eu te perdoei, e agora estou preparando o caminho para manifestar a minha glória a você, Israel. E você sabe que aonde isso se cumpriu, né? Quem é a voz do deserto? Lá em Mateus, lá nos evangelhos, a gente vai descobrir que essa voz do deserto tem nome, tem endereço, tem CPF, tem até Facebook. Não, estou brincando, Facebook a gente chama. Essa voz do deserto, irmãos, é João Batista que o Senhor preparou, que o Senhor levantou para preparar o caminho da apresentação ao Senhor, ao seu povo. E quando tudo estava preparado, o Rei dos Reis, o Senhor da glória, a glória encarnada, deixou Nazaré, caminhou até o Rio Jordão, foi batizar, foi para o deserto, e após vencer o deserto, se manifestou a Israel. A maior glória de Deus foi manifestada, Jesus Cristo entre o seu povo. Deus não está indiferente à sua causa, irmãos. Deus não está indiferente à nossa causa. É que Ele está nos lapidando, nos purificando e preparando para se manifestar em glória na nossa vida. O terceiro comando é o contraste, tá? Entre a fragilidade humana e a eternidade da palavra de Deus. Clama aí que todo o povo é erva, seca-se a erva, cai-se a flor. Isso é a glória do homem. O homem é breve, o homem é frágil, mas a minha palavra permanece eternamente. Vocês estão falando isso porque vocês são fracos, vocês são carne mesmo, é próprio do homem de barro ter oscilações, ter visões ofuscadas que não condizem à realidade, até fantasma a gente vê, irmão. Que é isso, pastor? Não foi fantasma que os discípulos viram lá no lago da Galileia, quando Jesus veio ao seu encontro? Essa é a nossa estrutura humana. Nós somos carne, nós somos pó, nós somos seres humanos. A nossa estrutura é frágil, nós somos breves, mas a palavra que Ele colocou na nossa vida é uma palavra eterna que causa a transformação da nossa vida. E o quarto comando, irmãos, qual é?
Diga aí o meu povo, que o Senhor vem, Ele vem com um braço forte para dominar e apacentar o seu povo. É o quarto comando que vai aparecer lá no versículo 9 ao versículo 11. Eu quero ler esse comando aqui, Murilo, porque é muito forte. Olha só, tu, ó Sião, que anuncia boas novas, sobe o monte alto, tu, ó Jerusalém, que anuncia boas novas, levanta a tua voz fortemente, levanta, não tenha medo, e dize às cidades de Judá, eis aqui está o vosso Deus, eis que o seu Deus virá com poder, e seu braço dominará sobre ele, eis que o seu galardão está com ele, e o seu salário vai adiante à sua face, como pastor apacentará o seu rebanho, entre os seus braços recolherá os seus cordeiros e os levará no seu regaço, eis que amamentam e guiará suavemente. Meu irmão, que Deus é esse indiferente? Que Deus é esse indiferente? Ele virá com um braço forte para dominar. Ele vai dominar com poder e glória e majestade, como nós cantamos aqui nesse louvor. E Ele virá, e virá mesmo, virá com poder e glória para dominar. Mas em relação ao seu povo, Ele vem para apacentar, cuidar, alimentar, tratar e restaurar. Essa hora, irmão, Israel já está com vergonha de ter dito assim, o meu direito Deus não vê, Deus está cego em relação à minha causa. Olha aqui, irmãos, o que Deus está falando para um povo que não consegue enxergar mais o agir do seu povo. E se você pensa que acabou por aí, isso é só a primeira parte do capítulo. Na primeira parte do capítulo, Deus manda proclamar esses 4 comandos. Quais são os 4 comandos, irmãos? O comando, vamos ver se você pegou. Vamos lá, o comando do perdão. Segundo comando, o comando da manifestação da sua glória. O terceiro comando, a nossa fragilidade, a eternidade da palavra de Deus. O quarto comando, Ele virá para dominar e para apacentar o seu povo. Mas por que Ele dá essa ordem assim? Por que Ele dá esse comando assim? Ele dá esse comando, irmãos, porque Ele é soberano, Ele é majestoso. Só quem pode dar esses comandos é um Deus soberano e um Deus transcendente. E aí, pastor, agora você pegou pesado. Que história é essa de transcendente? Me explica isso minuciosamente. É aquele que está acima de todos, é aquele que transcende tudo e a todos. Ele não cabe nem no universo que Ele criou. Por quê? Porque Ele é muito maior do que o universo que Ele criou. Aí do versículo 12 ao versículo 26, Isaías vai apresentar a soberania de Deus para esse povo que está dizendo o quê? Deus não me enxerga. E aí, aqui nesse caso, irmãos, novamente, Isaías usa até mesmo uma linguagem poética para falar da grandiosidade de Deus. E por que Isaías é usado assim? Por que ele utiliza esse recurso? Por que Deus e o Espírito Santo lhe inspiram assim? Porque as palavras literais são insuficientes para expressar o tamanho, a grandiosidade desse Deus de Israel e esse Deus da igreja. E qual é a soberania dele, irmãos? Na sua soberania, Ele é o único que pode medir todas as dimensões do universo. Na sua soberania, Ele é o único que não precisa de guia e de conselheiro algum. Por quê? Porque Ele é onisciente e sabe de todas as coisas. Isaías continua mostrando para Israel quem são as nações diante do Senhor. Elas são como um pingo de água dentro de um balde. E por que Deus está falando isso através de Isaías? Lembra que o que nós falamos? Israel está procurando se escorar nas nações. Israel está procurando se escorar na Babilônia, na Síria, no Egito, em qualquer nação que pudesse oferecer segurança. E Deus está falando assim para Israel: essas nações são como um pingo de água. Me abandonar para se escorar nessas nações significa se escorar no nada. Significa se escorar num pingo de água.
Aí, fechando esse discurso da soberania de Deus, Deus fala assim para Israel: olhem para o alto e veja quem criou todas essas coisas, quem fez o exército das estrelas, quem conta, quem dá nome, e nenhuma delas falta. Agora sim, Isaías vai entrar na situação direta desse povo. Depois de mostrar que Deus é um Deus dos comandos, e Ele continua no comando de todas as coisas, mesmo que eu e você não enxergue, Ele está no comando da nossa vida, Ele está no comando da nossa história, Ele está no comando da nossa existência. Mas pastor, às vezes a minha visão é ofuscada. Ele não depende da sua visão para te comandar, porque Ele é Senhor da nossa vida e comanda a vida dos seus servos, mesmo que os seus servos não consigam enxergar plenamente. Ele está no comando. Quando você ora lá dentro do seu quarto, gemendo diante do Senhor, está doendo, Senhor, até quando eu vou viver essa dor? Senhor, está muito difícil de superar. Qual é a resposta dele? Eu ainda estou no comando. Eu sou soberano. Olhem para o alto e veja quem criou essas coisas. Quando a gente olha o céu estrelado, vê a lua, durante o dia vê o sol, e durante a noite a gente vê as estrelas, qual é a mensagem que Deus está passando para nós? Aqui embaixo: eu sou soberano e estou no comando da sua vida. Toda vez que você olhar para a estrela, toda vez que você olhar para o sol amanhã de manhã, que pena que na lua não está ali agora à noite, né? Toda vez que você olhar para o sol, para a lua e para as estrelas, lembre Deus falando para você: olhe para cá e veja que eu criei todas essas coisas e estou no comando. Aí vem a pergunta: ué, Israel, que papo é esse? Se Deus fosse usar o linguajar carioca, né? Que papo é esse de que você não está sendo visto por mim? Que história é essa de que eu não estou te vendo? Que história é essa que a sua situação, eu estou indiferente? Não, eu estou no comando, eu sou soberano. E o que eu faço por você, Israel? Eu renovo as suas forças. Versículo 27 ao versículo 31, Isaías conclui esse capítulo com a seguinte mensagem: Ele é incansável. 2, Ele é insondável. É mais ou menos assim: Deus é infinito. Você e eu somos finitos, certo? Somos limitados, somos breves, somos frágeis, mas Ele é insondável, Ele é infinito. E além disso, além de ser incansável, além de ser insondável, Ele é o nosso fortalecedor. Veja se não é isso, irmãos, a partir do verso 28. Vocês não estão sabendo? Que interessante, né? Olha como é que Deus pergunta ao seu povo: vocês não sabem? Vocês não ouviste? É claro que Israel já ouviu, irmãos. Quantas vezes Israel já ouviu? É que Israel ainda não pegou a visão, diria assim no linguajar, né? É que Israel ainda não pegou a visão. Várias vezes Deus falou a Israel: eu estou contigo, eu estou te levando, eu estou te conduzindo. Mas Israel não pegava a visão e ficava com a sua visão ofuscada e ficava falando o que ela fala aqui no verso 27. O Senhor não se preocupa comigo. Você nunca ouviu, Israel, que eu sou incansável, o Criador é insondável, verso 29, e dá força ao cansado e multiplica ao que não tem nenhum vigor. Veja, irmãos, o que Deus faz com um povo que está sem visão? O que Deus faz com um povo que está com a sua visão ofuscada? Esse texto, irmãos, revela a graça de Deus sobre a vida do seu povo. Esse texto revela o que Deus está fazendo em Israel, e é um prelúdio daquilo que Ele faria
entre o seu povo e a sua igreja. Ele fortalece o seu povo e a sua igreja. Levanta, dá força para que a gente continue a nossa jornada. A gente pode ilustrar aqui com um evento do próprio Antigo Testamento, antes mesmo de Isaías. Quem era o profeta que estava cansado e foi para o deserto, sentou debaixo do pé de zimbro e ficou falando: Deus, me mata logo. Estou cansado, aguento mais esse negócio. Quem foi o profeta? Quem lembra? Hein? Elias. O que Deus fez com Elias, irmãos? Deu força ao cansado. Quando Davi chegou na cidade de Ziglac, e viu a cidade invadida, destruída, a sua família, a família dos seus soldados sequestrada, ele cansado, ele abatido. Aonde que ele arrumou força? Para ir atrás e conquistar tudo de novo e derrubar os seus inimigos? Naquele Deus que lhe deu força. Ele continua sendo, irmãos, a força da nossa vida. Essa força que Ele nos dá, nos mantém de pé até o fim. Não é uma força humana, é uma força que vem da sua palavra, é uma força que vem do seu Espírito para as nossas vidas. E aí Isaías fecha com um novo contraste. Lembra que anteriormente ele fez um contraste entre a brevidade do homem e a eternidade da palavra de Deus? Ele vai fechar essa mensagem do capítulo 40, fazendo um contraste entre os jovens e o crente esperançoso. Quantos crentes esperançosos eu tenho aqui nessa noite? Irmãos, aqui o Eduardo falou sobre isso. Ele é a nossa única esperança. Hoje, irmãos, qual é a nossa esperança? Cristo, esperança única de cada um de nós. Cristo em vós, esperança da glória. Essa esperança é inconfundível, porque Deus revela a nós pelo seu Espírito que habita dentro de nós. É uma esperança que não vai falhar, é uma esperança que não será destruída. Pelo contrário, essa esperança será consumada na nossa vida, porque aquele que nos deu a esperança é fiel para concretizar até o fim. E qual é a esperança da igreja, irmãos? Qual é a única esperança da igreja que se desdobra em várias esperanças temporais? Qual é a única esperança que nós temos? Há um só Senhor, há um só Deus, há uma só fé, um só batismo e uma só esperança. Quem é a nossa esperança? Cristo, a nossa esperança. Ele vai nos dar força para a gente marchar até o fim e essa esperança ser concretizada na nossa vida. E para ficar claro isso, Isaías faz esse contraste entre o jovem e o crente esperançoso. O jovem, irmãos, aqui o texto diz para nós, os jovens se cansarão e se fatigarão, e os moços certamente cairão. Por que ele usa a figura do jovem, como eu, 18 anos? Aí não, né, Murilo? Aí pega até mal, né? Pô, derrapei pra caramba. Vamos lá, então. Por que ele usa a figura do jovem, como George aqui? Agora você gostou, né, George? Por que ele usa a figura do jovem, irmãos? Porque o jovem a juventude, é a parte da vida onde a nossa força física mais se concentra. E não só a força física, a nossa força como um todo. Não é nem criança e nem idoso, é o quê? Jovem, o vigor da juventude. Mas o profeta está mostrando aqui que a juventude no seu vigor é limitada. Por quê? O jovem faz o quê? Apesar de ser jovem, se cansa. E aqui abre um parênteses na nossa geração. Hoje nós estamos vivendo uma juventude, humanamente falando, cansada. Jovens que dizem assim, eu não aguento mais. Outro dia eu estava vendo um vídeo no TikTok, André Felipe, e aí duas jovenzinhas, eu não aguento mais, de quê? De estudar. Eu não aguento. Vocês pensam, aí as jovenzinhas, vocês pensam que a gente não tem dificuldade, vocês pensam que a gente não sofre, mas todo dia tem que estudar, todo dia tem que ir para a escola. Alguém já está falando, uma vara na mão. É assim. Você vê a nossa juventude hoje. Fala, Deus.
Estou brincando. A nossa juventude de hoje, nós temos uma juventude hoje, irmão, cansada, fadigada mesmo. Não consegue encarar as pressões da vida. Isso por quê? Por causa das ideologias que enfraquecem a nossa juventude. Não é o tema, né? Poderia dar até um tema isso daí, né? Mas vamos passar porque não é o tema, é um contraste. O jovem, por mais que seja forte, diz o Isaías, ele se cansa. Porque a sua força é limitada, o seu corpo pode estar novinho, mas a sua força é limitada. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Hoje você vai sair daqui como um jovem de 15 anos, com a força renovada para todas as coisas, até para namorar, André Felipe. Em nome de Jesus. Veja, irmãos, nós estamos falando de alguém que nos dá força, e força de verdade. Ele tem a força total, ele tem o poder total sobre todas as coisas. Ele não é limitado, ele não está preso a nada e nem a ninguém. A força dele é suprema, é total, é plena. E quando nós colocamos a nossa esperança em Cristo, quando nós colocamos a nossa esperança nele, ele renova as nossas forças. E a segunda figura que ele utiliza é a figura da águia. Subirão com asas de água. Ou de água não, de águia, pelo amor de Deus. É uma força que eleva, é uma força que levanta, é uma força para voar. Em nome de Jesus. Quem quer voar aqui nessa noite? Então essa força, irmãos, ela nos dá a capacidade de ascender, subir, mas é uma força também que nos dá a capacidade de caminhar incansavelmente. Correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Então a gente tem uma pergunta aqui para nós, nessa noite. Em quem você tem colocado a sua esperança? Diz o Salmo, uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor. Irmãos, Deus coloca muitos recursos diante de nós, mas a nossa esperança não está em algo. Preste bem atenção nisso. A nossa esperança não está em algo. A nossa esperança está em alguém. Alguém que fez os céus e a terra. Olhem para cima e veja quem fez isso tudo. A nossa esperança está naquele que tem poder para medir todos os limites do universo e dizer, tudo isso aqui é meu. Você vai sair daqui nessa noite colocando a sua esperança em quem? Nós precisamos colocar a nossa esperança somente em uma pessoa. E essa pessoa é Jesus Cristo. Por meio desse texto, Deus está falando assim a Israel. Não adianta, Israel, você ficar correndo atrás das nações, achando que as nações é sua esperança. Porque colocar a esperança nas nações é colocar uma esperança num pingo de água. E o que um pingo de água, irmãos, pode fazer na sua vida? O que um pingo de água pode fazer na sua vida? Mas aquele em quem nós colocamos a nossa esperança, pode renovar as nossas forças. Dá força para a gente subir, dá força para a gente correr, quando é necessário correr. Quem vai acordar amanhã às 6 horas da manhã para fazer a corrida aí? Ele espiritualmente falando, olha lá, Kátia já disse que não. Ele nos dá a força para a gente continuar a nossa jornada e a nossa caminhada. Se coloque de pé nessa noite, em nome de Jesus. Ele veio aqui nessa noite para dizer, eu vou renovar as suas forças. Como que ele vai fazer isso, pastor? Como que o senhor tem certeza disso? Aqueles que esperam no Senhor. Esse é o contrato que nós temos que fazer com Deus aqui nessa noite. Esse é o acordo que nós temos que fazer aqui com Ele nessa noite. Depositar toda a nossa esperança em Jesus Cristo. E deixar que Ele dê força para o nosso caminhar, para o nosso marchar, para o nosso ir à frente. Vamos um louvor e daqui a pouco uma oração.
aqui nessa noite, Senhor. Jesus, glória a Deus. Vamos orar, irmãos. Nós temos a oportunidade de apresentar a Ele a nossa esperança. Se ainda você não colocou a sua esperança em Cristo, pastor, ainda não tomei essa decisão, ainda não tomei essa postura. É um momento que Deus te chama nessa noite a tomar essa decisão e colocar definitivamente a sua esperança em Jesus Cristo. Se você quiser fazer isso e vir aqui na frente, é a sua oportunidade. É a sua oportunidade de falar assim: Senhor Jesus, eu quero que o Senhor, a partir de hoje, seja a minha total esperança. Eu não quero esperar em homens, apesar de ter muitos amigos, muitos irmãos, apesar de ter várias pessoas que querem o nosso bem, mas em primeiro lugar, a nossa esperança é Jesus Cristo. Peça a Deus: Senhor, coloque isso no meu coração. Eu quero viver essa única esperança. Não deixe eu passar, Senhor, não deixe eu passar nessa vida sem colocar no Senhor e reconhecer o Senhor como a única esperança da minha salvação, como a única esperança da minha regeneração, como a única esperança que pode me sustentar e me guardar até o fim. Peça a Ele: Senhor, quebrante o meu coração, para que eu apresente a Ti, para que eu me apresente diante do Senhor, reconhecendo a Ti, somente Jesus, como a minha única esperança. Ou então, se você está aqui nessa noite: pastor, eu sou servo de Deus como Israel. Eu sou servo de Deus como Israel, eu sei que Deus me chamou, eu sei que Deus me vocacionou, mas às vezes a minha visão fica um pouco ofuscada, às vezes eu tenho a sensação de que Deus não está me vendo, às vezes eu tenho a sensação que Deus está indiferente à minha causa. É noite de renovação também para a sua vida. Se você quiser vir aqui na frente, renovar a sua comunhão com Deus, renovar a sua caminhada com Deus, é a oportunidade também de você colocar diante dele e pedir: Senhor, renove a minha força. Eu quero caminhar com mais firmeza, com mais ousadia, com mais autoridade, e eu não consigo. De fato, irmãos, nós não conseguimos em nós mesmos, porque somente Ele é a força do nosso caminhar. Ou então, se você nesse momento também quiser colocar a mão no seu coração, coloque a mão no seu coração, porque a gente vai orar pela sua vida. A gente vai orar aqui por nossa vida e pedir a Ele: Senhor, eu quero uma caminhada diferente. Senhor, eu quero essa asa de águia para subir. Eu quero essa força, Senhor, que me eleva para eu enxergar de cima, Senhor. Vamos pedir a Ele nessa noite: Senhor, estamos aqui diante da Tua face. Estamos diante da Tua presença, Senhor, e reconhecemos que o Senhor comanda todas as coisas. O Senhor enviou o perdão dos nossos pecados. O Senhor enviou a manifestação da sua glória. O Senhor enviou a sua palavra eterna. E é aquele que veio para apacentar o seu povo. É aquele que veio para recolher o seu povo em um só rebanho. E o Senhor fez tudo isso porque Tu és soberano sobre todas as coisas. E no Senhor, Pai, nós queremos a nossa visão renovada. Que essa mensagem que Isaías trouxe e que renovou a visão do seu povo, essa mesma mensagem venha nos renovar aqui nessa noite, Senhor. Venha abrir os nossos olhos e renovar a nossa força para nós continuarmos a nossa marcha. Não é tempo de parar, não é tempo de olhar para trás, não é tempo de estagnação, é tempo de marchar, e a força para isso o Senhor está nos dando aqui nesse lugar. Fortaleça o seu povo, renove o seu povo, para nós marcharmos até o fim. A marcha é grande, mas a força é muito maior para a gente fazer a nossa marcha. Em nome de Jesus.